Graça e paz, amados. Glória a Deus. Estou aqui através desse vídeo para passar a última parte do nosso estudo sobre o poder da graça de Deus. Amém? Nós já vimos vários tópicos, vários subtópicos sobre graça. Gostaria de estar revisando com você, amém, essa noite. Nós vimos que a graça, ela é o poder de Deus manifesto no homem. Nós também vimos que a graça é o favor de Deus imerecido para seus filhos. Ele nos perdoou através de Jesus Cristo. Então a graça, ela tem um poder redentor sobre nossas vidas. A graça também, amados, ela nos ajuda a vencer o pecado. Se tão somente a igreja soubesse o poder da graça e o que é graça, amados. Quantos pecados, quantas mancadas ela nos ajudaria a evitar. Muitas pessoas hoje em dia vêm caindo em coisas tão simples, porque ainda não compreendeu o poder da graça. Então, a graça, amados, ela veio para nos ajudar a cumprir a lei do Senhor. Além dela ter um poder redentor, ela tem um poder de salvação. Para quando você não tiver forças de cumprir a vontade do Senhor, a graça vai lá e te dá forças, te dá ânimo para você não ficar sujeito ao pecado, mas sim à vontade de Deus. No livro de Romanos capítulo 5, versículo 20, diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós estamos vivendo, amados, na melhor dispensação que o homem, que a humanidade já teve. Os profetas desejaram viver nessa dispensação, onde o poder de Deus, que vivia dentro de uma caixa de madeira, veio agora habitar dentro do homem. O Espírito de Deus. Veja em que época, em que dispensação nós estamos vivendo. A era da graça, a era onde o poder de Deus é manifestado dentro do homem. Amém? Havia uma promessa no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 e 27, que Deus tiraria o coração de pedra do seu povo e colocaria um coração de carne, onde ele colocaria uma porção do seu espírito para que nós viéssemos obedecer os seus mandamentos. Veja que maravilha, amados. Nós, homens falhos, cheios de pecado, quando recebe a graça, quando aceita, recebe o Senhor Jesus Cristo, a gente tem uma oportunidade de obedecer os seus mandamentos. O apóstolo Paulo disse: hoje eu sou o que sou por causa da graça. Então que não haja nenhuma jactância, que não haja nenhum orgulho. Que eu prego bem, que eu faço isso, que eu faço aquilo. Não, amados. Tudo isso é por causa dele, por causa da graça que nos fortalece para a gente ir para a igreja, para a gente ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, para falarmos o nome dele. Tudo isso é a graça do Senhor, o poder dele sobre nossas vidas. Amém, amados? Nós também vimos que a graça ela é multiforme, ou seja, ela age de várias formas. Ela é o pacote completo que Deus nos concebeu. Ele não apenas trouxe salvação para nós, mas também ele trouxe dons. No livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 11, você vai ver dons que o Espírito Santo de Deus dá à igreja conforme quer, mas é para só uma coisa: glorificar e enaltecer
o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Eu e você somos instrumentos de Deus para o corpo dele. Ele é o cabeça e nós fazemos parte do corpo. Então, ele também deu dons à sua igreja para que através desses dons a igreja permaneça forte e unida. Por menor que você seja, mesmo que você seja a unha, você é importante. Aleluia, porque você faz parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. Então nós também vimos esses dons em evidências. No livro de Atos, capítulo 19, versículo 12, fala que até os lenços de Paulo curava pessoas e expulsavam demônios. Amém, amados? Então, vimos a graça operando e ainda diz assim: Deus fazia prodígios e maravilhas através das mãos de Paulo. Aleluia! Que poder maravilhoso, amados. No livro de Atos também, Atos é o livro que mais fala da manifestação do Espírito Santo. Inclusive que no livro de 1 Coríntios, eu esqueci de mencionei naquele dia, a manifestação bíblica do Espírito Santo de Deus são os seus dons escritos na Bíblia. O dom de profetizar, o dom da fé, de milagres, vários dons, está lá escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 11, fala dos dons que o Espírito de Deus, a graça multiforme, deu à igreja, as manifestações bíblicas do Espírito Santo. Está escrito na palavra. Amém, amados? A gente também viu que no livro de Atos, capítulo 5, Atos 5, do 1 ao 11, vai falar de Ananias e Safira, logo no início da igreja. O que aconteceu com eles, mas o ponto que a gente destacou foi a manifestação do Espírito Santo. Eles mentiram para o apóstolo Pedro, mas por causa da graça multiforme, né, foi discernido que o casal estava mentindo. Amém? Então, também um dom de discernimento, né? O dom de discernimento também é uma manifestação do Espírito de Deus. Nós também vimos que não só é dons, amém? Não só é dons, também a multiforme graça, ela nos ajuda a combater a carne. No livro de Gálatas, capítulo 5, diz o seguinte, que o Espírito, ele milita contra a carne, e a carne milita contra o Espírito. Um milita contra o outro. Nós vimos as obras da carne. No livro de Gálatas, está tudo lá no livro de Gálatas, capítulo 5. Você pode dar uma olhadinha, você pode ler. A gente viu também a obra que o Espírito Santo produz em nós. Aleluia! Glória a Deus! Então, essa é uma parte do poder da graça, quão importante, amados, a igreja, ela estudar sobre esse assunto. Você não está só. Você não está só. O poder de Deus, a partir do momento que você o aceitou, a partir do momento que você recebeu esse Espírito, você tem um Consolador, você tem um ajudador que vai te auxiliar para que você não continue naquela vida de antigamente. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. É necessário nós permanecermos em Cristo. Isso é o que é necessário para que nós vençamos
a carne. Amados, o nosso maior inimigo chama-se nós mesmos. Infelizmente, o nosso maior inimigo é nós mesmos. Temos que combater a nossa carne. Deixa eu te dizer uma coisa. A carne não se converte. A carne, escuta bem, a minha e a sua carne, ela não se converte. Então, não confie em você mesmo. Confie na palavra, confie no Senhor. Confesse os seus pecados, as suas más intenções ao Senhor, e a graça te ajudará. Mas se você esconder os seus maus pensamentos, os seus maus desejos ao Senhor, como que a graça vai te ajudar, amados? Deus, Ele está preparando novos corpos para nós, para a sua igreja. Eis que vou, Pai, tenho novas moradas, novos corpos. Por quê? Porque esse corpo já não mais agrada ao Senhor. Mas Ele nos deu o seu poder para que a igreja se fortalecesse. É necessário confessarmos os nossos pecados ao Senhor, para que Ele nos restaure e nos sare. Amém, amados? E assim nós venceremos o bom combate contra a nossa própria carne. Aleluia! Então, a graça de Deus, ela também não apenas dá dons, ela também não só ajuda a combater contra a carne, mas ela aperfeiçoa o nosso caráter. Vê que coisa linda, amados. Paulo disse: eu sou o que sou por causa da tua graça. Então, não existe jactância. Não existe orgulho, porque eu prego bem, porque eu ensino bem, porque eu faço isso. Não é você, amados, mas é o poder da graça sobre a sua vida. Ela também aperfeiçoa o nosso caráter. Assim deve ser. Então, ela nos dá, o que é que ela nos traz? Quando você se envolve com a graça, você se torna uma bênção, amado. Você se torna uma bênção dentro da sua casa, dentro do seu casamento, com seus amigos, com seus irmãos, no seu trabalho, porque ela nos dá amor. Aleluia! O mundo está um caos, mas a graça, ela te enche de amor, né? Ela te enche de alegria. Não existe nenhuma razão para estar alegre, mas por causa da graça vem a alegria, o óleo do Senhor sobre a sua vida, nos dá alegria. Ela nos dá paz. Em meio a tantos caos, mas a graça te dá paz. A graça nos traz paciência. Eu estou falando do fruto dela, do fruto do Espírito, porque ela não só dá dons à igreja, ela não apenas nos ajuda a combater nossa carne, mas ela também nos dá um caráter parecido com o de Cristo. E você fica com um cheirinho de Cristo. Oh, glória a Deus! Aleluia! E a graça, ela vai te dar paciência, ela vai te dar delicadeza. Amados, delicadeza é ser gentil. Olha aí, eu vou te ensinar palavras-chave, amém? Olha aí, palavra-chave. Por favor. Obrigado. Amém? Tem gente precisando escutar isso. Por favor e obrigado ainda se usa. Aleluia. Ensine também aos seus filhos. Por favor, obrigado. Me desculpe, me perdoe. Com licença, posso entrar? Muito obrigado, meu irmão. Deus lhe abençoe. Delicadeza, bondade, fé, fidelidade, paciência, humildade e domínio próprio. Eu falei paciência 2 vezes. Realmente, nós precisamos ser pacientes nessa época onde tudo é instantâneo. Amados,
eu estou falando de uma coisa que só a graça para dar. Isso não pertence aos seres humanos, entre aspas. Pertence por causa do sacrifício resgatador do Senhor Jesus Cristo. Ele trouxe tudo isso dos céus para mim e para você. Se eu fosse você, eu aproveitaria a graça hoje, não deixaria para amanhã. Esse é um poder que está disponível agora, nesse momento, para mim e para você. Aleluia! E hoje, agora, a gente vai entrar, só fiz uma recapitulação, né? Para você aí que tá assistindo esse vídeo, rapaz, o que esse irmão está falando? O que esse pastor está dizendo aí? Amém? Estou falando do poder da graça em nossas vidas. Amém? Então, hoje, eu vou explanar um pouco, né? Hoje é o nosso último estudo, estamos encerrando através dessa vídeo aula, né, sobre o estudo do poder da graça. Tá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e 10. Eu vou ler na versão King James, onde diz assim: entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que maravilha, amados. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo falando. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas. Ei, você pode ser feliz nas adversidades, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Portanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. O profeta Joel digo fraco, eu sou forte. Aleluia. Ele já profetizava sobre o Espírito de Deus vindo sobre toda a carne humana, aqueles que crerem. Amém? Então, hoje, nós podemos dizer: diga o fraco, eu sou forte, porque a graça de Deus nos fortalece. Eu e você podemos ser felizes sim, mesmo debaixo de provações, mesmo sendo testados por nossas fraquezas carnais, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Ainda assim, podemos ser felizes, porque o poder é dobrado. O poder vem de cima. Então, duas coisas eu gostaria de salientar nesse texto. A graça de Deus é suficiente. Amém? A graça de Deus, amados, é o suficiente. Não é dinheiro, amados. É a graça, viu? Ok? A graça de Deus. 2. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Aleluia! O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Amados, quando nós abrimos os nossos corações ao Senhor e confessamos as nossas fraquezas, o poder dele vem na hora e te dá força para suportar. Ao sincero lhe mostrarei sincero. Glória, salmista. A pergunta é: como se envolver com a graça de Deus nos dias
atuais. Amados, a volta do Senhor Jesus está bem próximo. Amém? A volta do Senhor Jesus está bem próximo. Os nossos olhos têm que estar lá em cima. A nossa mente tem que estar apegada com as coisas lá de cima. Lembra-se quando os anjos vieram destruir Sodoma e Gomorra? Qual foi a ordem dada para a família de Ló? Não olhe para trás, olhe para frente. Quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Não olhem para trás. Olhar para trás é fixar seus olhos nas coisas daqui da terra. É fixar teus olhos nos noticiários. É crer mais nos noticiários da televisão do que crer na palavra de Deus. Ei, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos guia a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Ele ainda é o nosso pastor amado. Ele não deixou de ser o nosso pastor. Amém, amados. Ele é ainda o nosso pastor. E Ele não nos faltará, porque Ele está dentro de nossos corações. Agora, como se envolver com a graça de Deus nesse mundo tão corrompido, amados? Desligue. Meu conselho é: se desligue desse mundo. Aleluia, glória a Deus. Se desligue desse mundo. Quando eu falo me desligar desse mundo, amado, não é você ficar desatualizado, não. É você tirar do seu coração. Amém? Tem que ter um equilíbrio. A palavra de Deus disse que Ele nos deu um espírito não de covardia, mas Ele nos deu um espírito de amor, moderação e equilíbrio no Espírito de Deus. Aleluia. Então vamos respondendo a pergunta: como se envolver com a graça de Deus? Vai lá no livro de Colossenses. Livro de Colossenses, capítulo 3. Nós iremos ver o conselho do apóstolo, da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, aos Colossos. O que é que ele falou, o que é que ele aconselhou, admoestou à igreja. No livro de Colossenses, capítulo 3, ele estava nos ensinando como nos fortalecermos nessa graça, como permanecer em Cristo. Como nós devemos permanecer em Cristo. Colossenses 3:1 diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse, os seus interesses, nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas daqui da terra. Estamos passando por uma situação, amados, que se você não guardar o seu coração, você vai ficar aperreado. Começa a colocar os teus olhos, amados, onde Cristo está sentado. Porque é melhor olhar de cima do que olhar de baixo. É melhor você colocar o seu coração do lado do Senhor Jesus e começar a olhar as coisas de cima.
do que você ficar preocupado com as coisas aqui embaixo, porque as coisas só estão começando. Jesus Cristo disse que era o princípio das dores. Amém? Porque vocês já morreram, nós já morremos, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Agora, amados, para tomar parte na glória do Senhor Jesus Cristo, é necessário estar com a mente lá em cima. 5. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Quer subir? Quer subir? Então, olha o que ele diz. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Como é que eu mato esses desejos? Pensando nas coisas de cima. Qual é o livro que fala das coisas de cima? A palavra de Deus, a Bíblia. Qual é o local onde eu vou encontrar as coisas lá de cima? Na igreja, escutando uma pregação, escutando um estudo como esse. Aí você vai estar colocando a sua mente nas coisas de cima, orando, buscando, jejuando, fazendo bem, procurando ser guiado pelo Espírito. Isso é matar os desejos carnais. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, portanto, mate os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões mais, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Amados, isso é um tipo de idolatria horrível. Já viu gente que cobiça tudo? Não, porque eu cobiço aquele cargo no trabalho. Ah, não, porque eu cobiço, então ele vai, tá aquela coisa toda, ele se torna uma idolatria, amado. Algo excessivo. Não pode ver ele é solteiro, não pode ver uma mulher, ou casado mesmo, não pode ver uma mulher não pode ver um homem, começa a cobiçar. Isso é idolatria. Se torna idolatria. O 6. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. 7. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, no 8, livrem-se de tudo isso. De quê? Amados, nós estamos falando de como se envolver com a graça. Amém? Então a graça, a palavra de Deus, ela está limpando. Estamos aqui no estudo onde Deus está ensinando como se envolver com a graça dele. Então, no 8, mas agora livrem-se de tudo isso. De quê? Da raiva. Precisamos perdoar um ao outro. Da paixão e dos sentimentos de ódio. O ódio não foi feito para você, amados. Se o ódio fosse bom, quando você detestasse algo, quando você odiasse algo ou alguém, o seu coração não acelerava e a sua pressão não subia ou não baixava. Então isso quer dizer que nós fomos feitos do amor. Amor, fazer o bem é saúde para o nosso coração. E que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza, que é a graça dele manifestada em nós.
Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam plenamente. Isso me lembrou, amados, lá no livro de Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O propósito de Deus ainda não acabou. A função da graça realmente é fazer isso, nos tornar imagem e semelhança de Deus. O mesmo caráter, Ele está nos forjando, amados, cada dia. E nós temos que permitir isso da parte do nosso Criador. Amém, amados? Pulando para o versículo 12. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Veja aí, Deus ele nos escolheu para sermos dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Amados, se envolver com a graça, se dedicar a ela, não é apenas orar, jejuar, não é apenas ir à igreja, mas é atitude. Amém, amados? O amor que Deus nos deu, ele é ativo, não passivo. Não apenas passivo, ele é ativo. Ou seja, tem que acompanhar obras. A fé, ela opera pelo amor. Ou seja, a fé ela é operosa. Essa graça, ela se torna manifesta mais poderosamente quando nós começamos a tomar atitudes baseadas na palavra de Deus, impulsionada pelo seu Espírito, que testifica Jesus em nossas vidas. Então, como respondendo à pergunta, como se envolver com a graça de